Estamos de volta com a segunda parte do Panorama, que fala hoje sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em nosso estúdio, a psicóloga Cíntia Dias Pinto Coelho e o neurologista infantil Cristóvão de Castro Xavier. Bom, o filho da Cíntia, que participou da audiência pública aqui na Assembleia, levou 6 meses até ser diagnosticado com TDAH e hoje recebe um tratamento particular que é financiado pela própria família. Agora, será que todo mundo consegue fazer isso? Veja só o depoimento da própria Cíntia. Na minha época de adolescência, eu via isso em alguns colegas. Só que, como é uma questão genética, a consequência é evoluir. Então, aumentar a quantidade de casos. Hoje, eu tenho condições de bancar a medicação, mas tem inúmeras famílias que não têm. E assim, as crianças, se não tomam cuidado, vai para o lado da droga, acaba se tornando marginalizado, porque a consequência do não tratamento. Cíntia, vamos começar com você agora nesse bloco. Ela fala ali que ela talvez tenha tido o TDAH na adolescência dela e talvez não tenha percebido e tudo. Ao longo dos últimos anos, esse diagnóstico, esse tratamento, ele está mais preciso? Quer dizer, hoje é mais seguro de se diagnosticar isso numa criança do que era 15 anos, 20 anos atrás? Sem dúvida, Fernando. Quanto mais a ciência vai evoluindo, quanto mais as pesquisas vão sendo feitas, não só em relação ao TDAH, como em todas as patologias, a gente tem diagnósticos mais claros, né, e mais precisos. Não se falava muito em TDAH, né, há alguns anos atrás. Isso hoje já é mais divulgado, não só, né, pela facilidade das mídias que a gente tem. Então, hoje a informação ela circula com mais facilidade, quanto pelo conhecimento dos profissionais da área de saúde, né, que hoje tem sido mais voltado para isso. Então, a gente vê que hoje a gente consegue fazer um diagnóstico mais claro de várias patologias, não só dessa. Então, a Cíntia relata isso. A presidente, né, da sociedade, da BDA, ela também relatou a dificuldade que ela teve para conseguir fazer o diagnóstico do filho dela, e a gente escuta isso também no consultório. Às vezes os pais procuram vários profissionais de saúde até conseguir encontrar alguém que efetivamente consegue fazer esse diagnóstico. Pois é, e no sistema público, doutor Cristóvão? Aí, quer dizer, a Cíntia também coloca que demorou 6 meses para conseguir fazer isso. No sistema público é praticamente impossível, né, ter um acompanhamento tão grande para fazer esse diagnóstico. Isso é uma dificuldade muito grande. Aqui em Belo Horizonte, os únicos locais no sistema público que tem um ambulatório específico é lá o Hospital Infantil João Paulo II e o Hospital das Clínicas da UFMG, né? Existem outros colegas que estão atendendo, né, têm formação, têm boa formação, têm experiência com coisas, são atendimentos individualizados em alguns ambulatórios da Prefeitura Municipal, em alguns serviços de planos de saúde e tudo, mas são atenções isoladas. O ideal no tratamento do TDAH é que você tenha um envolvimento de uma equipe multidisciplinar para esse tratamento. É importante a gente salientar que em torno de 70% dos pacientes que têm TDAH, eles têm também uma comorbidade, ou seja, eles têm o TDAH e uma outra patologia associada. Tem um transtorno de oposição desafiante, tem distúrbio de conduta, tem depressão, tem... Então não é uma coisa só, né? São várias coisas associadas. São coisas que caminham juntos, né? Que dificultam mais o tratamento. Apenas 30% têm o TDAH isolado, eles melhoram as condições de resposta terapêutica ideal. Bom, a gente na audiência pública falou também justamente sobre essa questão das políticas públicas em relação ao TDAH. Veja só. O TDAH não está contemplado na Política Nacional de Educação Especial e não há programas de financiamento ou apoio público aos pacientes. Lamentavelmente, ainda tem muito que se avançar com relação ao acompanhamento do poder público dessas pessoas, no que tange à educação e também à medicação, ao acompanhamento e diagnóstico. Nesse sentido, é importante a participação do Legislativo, cobrando do Executivo.
Cíntia, as escolas têm alguma participação? Quer dizer, existe a colaboração, existe a consciência das escolas em geral que esse problema existe, eventualmente falando com as famílias para o encaminhamento? Como é que é isso? As escolas também veem aquela criança às vezes como um problema? A gente precisaria ter a escola como grandes parceiros nesse levantamento da hipótese diagnóstica. Porque a professora, ela passa 200 dias letivos com o aluno. Muito tempo, né? Muitas horas por dia. Então, ela seria a principal pessoa a chamar a família e falar, olha, essa criança tem alguma coisa de diferente. Leva ao médico, vamos tentar uma avaliação. Só que, infelizmente, né, como tudo na nossa rede pública, há uma precariedade no treinamento desses professores. É claro que nós temos alguns professores muito capacitados que se interessaram e buscaram esse conhecimento, mas a gente vê que a própria escola ainda tem uma dificuldade em fazer esse levantamento da hipótese diagnóstica. E a outra coisa é que o paciente com TDAH, ele é um aluno incômodo dentro da sala de aula, dentro da escola. Sabe? Então, assim, é aquele menino que tumultua a sala, que sobe na cadeira, que não obedece à professora, é aquele menino que faz uma piadinha, um barulho na hora em que todo mundo precisa prestar atenção. Então, muitas vezes a escola prefere evitar aquele aluno, sabe? Se aquele aluno sair da escola, vai ser até melhor. Sabe? Então, a gente precisaria muito de um treinamento de base com os professores para fazer o levantamento da hipótese diagnóstica, né? O diagnóstico vai ser fechado essencialmente pelo médico, neurologista ou psiquiatra, mas o professor seria o primeiro passo, né? Ele alertaria a família sobre a possibilidade do transtorno. A questão do medicamento. O medicamento também não é fornecido, né, pelo sistema público de saúde, e o mais comum deles é a Ritalina, não é isso? Como é que é essa questão medicamentosa? Medicamentosa, sim. A droga de escolha para o tratamento, a primeira linha de tratamento farmacológico do TDAH são os psicoestimulantes. Nós temos aqui no Brasil 2, que é o metilfenidato e a lisdexanfetamina. No metilfenidato nós temos a apresentação da Ritalina, que a gente chama Ritalina convencional, que é um comprimidinho de 10 miligramas, ou seja, ela tem uma meia-vida curta, é uma droga que a criança ingere em torno de 4 horas depois, ela já eliminou o medicamento. Então a gente tem necessidade de utilizar mais vezes ao dia. Existe a Ritalina LA, que é de liberação lenta, que tem na apresentação de 10, 20, 30 e 40 miligramas, que tem um mecanismo de ação onde ele libera 50% de imediato, de liberação imediata e 50% de liberação lenta. A outra apresentação do metilfenidato, liberação lenta, é o Concerta, que tem 18, 36 e 54 miligramas. O Concerta libera 22,5% da dose inicial e o restante da forma mais lenta. E o outro psicoestimulante é a lisdexanfetamina, a apresentação é o Venvance, que tem 30, 50 e 70 miligramas. Essas são as drogas de escolha. Infelizmente, nós só temos essas duas aqui no Brasil, que existem na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, existem outros medicamentos que respondem muito bem. Então, esse seria o tratamento. A Ritalina é a mais conhecida, porque o metilfenidato está no mercado desde a década de 50, quer dizer, ele é do século passado, né? Então é um produto mais conhecido, que é mais divulgado pela mídia de uma forma geral. Perfeito. A gente infelizmente está terminando o nosso programa, mas antes de terminar eu queria mostrar para o nosso espectador um vídeo que vocês já devem conhecer. É uma pessoa muito famosa, que eu aposto que vocês já devem saber quem é, um campeão olímpico que teve e tem TDAH. Talvez o mais famoso portador da doença no mundo. Veja só quem é. What's up, guys? I'm Michael Phelps. I'm an Olympic champion and I have ADHD. Growing up, I was somebody who was always constantly bouncing off the wall. I could never sit still. If I could go back in time and tell my younger self something, I would tell him to believe what's in his heart and never ever give up. That's something that I've lived with my whole entire life and will continue to live with. It's been something that's changed my life since the beginning. I think the biggest thing for me, once I found that it was okay to talk to somebody and seek help,
I think that's something that has changed my life forever, and now I'm able to live life to its fullest. I mean, I had kids who, you know, we were all in the same class, and teachers would treat them differently than they would treat me. I had a teacher tell me that I would never amount to anything and I would never be successful. So it was a challenge and it was a struggle, but for me, it was something I'm thankful happened, and I'm thankful that I am how I am. I look at myself every day and I'm so proud and so happy of who I am and who I've been able to become. Pois é, acho que fica, né, a mensagem final de que é possível se superar, é possível, né, não deixar que o TDAH leve, como a Cíntia colocou, a pessoa para baixo, com baixa autoestima, com falta de autoconfiança, né? Queria agradecer muito ao Dr. Cristóvão, queria agradecer muito à Cíntia, agradecer a você que nos acompanhou. O Panorama fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.